Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 30, versículo 15. Eu quero ler com vocês aqui um texto que é no mínimo curioso. Mas você vai perceber durante esse devocional como Deus vai falar com você. Então hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 30, versículo 15. Para você que é novo ou nova por aqui, hoje eu vou olhar bastante aqui para a tela do computador, tá, gente? Mas vamos que vamos. Para você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e vem com a gente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde a gente sempre começa o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos embora? Provérbios 30, versículo 15 diz assim, ó: A sanguessuga tem duas bocas. Eu estou lendo aqui na NVT, tá? Em algumas versões mais antigas, a NVI, ACF, ARA, ARC. Vamos dizer assim, ó, a sanguessuga tem duas filhas, tá? Na NVT fala: sanguessuga tem duas bocas que dizem mais e mais. Em algumas versões, vou até botar uma versão mais antiga aqui, porque talvez seja a versão da maioria. E você vai entender também por que eu vou botar numa versão mais antiga. Eu vou botar aqui na ACF, Almeida Corrigida Fiel. Provérbios 30, verso 15. Olha o que diz. A sanguessuga tem duas filhas. Dá e dá. Versículo estranho, né? A sanguessuga tem duas filhas. Dá e dá. Tiago, o que quer dizer isso? A primeira vez que eu ouvi falar desse texto foi num VHS. Quem lembra da época do VHS? Os meus pais tinham o costume de sempre comprar ou alocar VHS de pregação. E eu sempre tive contato com diversos pregadores que faziam suas fitas, seus DVDs posteriormente. E um desses pregadores, a minha mãe gostava muito dele, eu desde então comecei a gostar muito também, pastor Jorge Linhares, conhecido pastor aqui do Brasil de décadas e décadas. Se não me engano, pastor da Igreja Batista Getsemane, lá em Minas Gerais e Belo Horizonte. E aí o pastor Jorge Linhares teve uma pregação dele que ficou muito famosa no Brasil, chamado O Espírito do Sanguessuga, uma coisa dessa. E aí ele dá justamente essa leitura, que a princípio desperta a curiosidade, despertou em mim, como deve ter despertado em você, se você nunca tinha lido esse versículo antes. A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. E aí ele até usa uma conotação na pregação dele, né? O espírito de Dadá. E na verdade, essa ideia poética de falar de uma sanguessuga, isso é uma figura bíblica, figura metafórica, que representa, gente, preste bastante atenção, uma busca insaciável por mais. Ou melhor, uma busca, na verdade, um estilo de vida desenfreado, tá? Espírito sanguessuga, espírito de dá e dá, é um estilo de vida desenfreado, uma busca insaciável por mais. É a sua carne sempre querendo mais e mais e mais e mais. Uma vida de vícios. E os vícios são uma demonstração de um descontrole em alguma área da nossa vida, não é verdade? Se você vicia-se em alguma coisa, é porque essa vontade ela está escravizando você. Não se iluda. Muitos dos viciados em qualquer coisa, gente, qualquer coisa, viciado em droga, viciado em sexo, viciado em álcool, viciado em qualquer coisa. Muitos dos viciados, eles querem sair do vício. Falou, olha, se eu pudesse escolher, se eu tivesse uma fórmula mágica, tivesse uma forma de me libertar disso aqui, eu quero urgentemente, porque isso aqui está me escravizando, está roubando a nossa vida. Você vê, por exemplo, as drogas, elas têm esse caminho muito claro na sociedade, né? A pessoa primeiro experimenta uma droga mais leve, vai passando para mais pesada, mais pesada, mais pesada. E, infelizmente, alguns chegam até a perder a sua vida numa overdose, ou quando não perde numa overdose, vai perdendo a vida aos poucos, vai perdendo as finanças, vai perdendo a família, vai perdendo a esperança, vai perdendo a fé. Então o vício tem essa coisa. Agora é interessante que muitas vezes nós achamos que o evangelho é uma prisão. É como se Deus estivesse nos impedindo de viver a vida que nós tanto queremos. Isso é um pensamento muito carnal e, na verdade, é um pensamento de quem ainda não teve encontro com Jesus. Porque a vida com Jesus, ela é profundamente prazerosa. A vida com Jesus, ela independe de uma descarga hormonal, que muitas vezes quem vai te dar é uma substância química ilícita, quem vai te dar é uma experiência de aventura ilícita, muitas vezes. Quem vai te dar é um certo vício. Mas com Deus, não estou dizendo que o hormônio é do diabo e é contra Deus, não é isso. Estou dizendo que a satisfação que nós temos em Deus independe
de descargas hormonais. Você é pleno com Deus em todo o tempo. Você pode não estar eufórico em todo o tempo. Sempre repito isso e faço questão de enfatizar. Com Deus também existirão dias tristes. O nosso mestre, o meu Jesus, o seu Jesus, ele, antes de ser preso para ser crucificado, ele falou assim: a minha alma ela está angustiada até a morte. Então, se Jesus passou por isso, eu também vou passar, você também vai passar. Mas em nenhum momento vai nos faltar a plenitude e a satisfação que só Deus pode nos dar. Entende? Então, o pensamento carnal, que é um pensamento que diz assim: olha, eu queria ter uma vida de prazer, mas infelizmente Deus me impede, e eu só vou obedecer a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Esse pensamento carnal é baseado na seguinte premissa: se eu experimentar só uma vez ou poucas vezes o meu pecado, a minha vontade de fazer vai passar. Eu vou ficar saciado. E essa é a grande mentira, porque o pecado é insaciável. Esse é o significado do termo a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Esse é um estilo poético judaico que significa, olha, essa vontade que você tem, ela vai sempre exigir mais de você, mais de você, mais de você, mais de você. Aí nascem os vícios, aí nasce o descontrole, e é o Espírito Santo de Deus que frutifica em nós o domínio próprio, que nos faz retomar o controle e o governo das nossas vidas. Você tendo Deus no coração, pode ser sim que você sinta vontade de praticar coisas erradas, de praticar coisas ilícitas. A esse nós damos o nome de tentação, porque a sua carne ela nunca se converte. A sua carne, a sua natureza pecaminosa, ela vai estar com você pelo resto da sua vida. Porém, junto com a tentação, vem o escape. E tendo vivido, escolhendo o escape, você vai perceber, constatar na prática que a vontade de Deus é melhor do que qualquer coisa que o pecado possa oferecer. Então, vamos, por exemplo, imagine que um homem casado, monogâmico, fiel à esposa, ele diga para a esposa o seguinte, fala, olha, vamos dar uma semana para a gente viver tudo o que a gente quiser sem dar satisfação nenhuma para o outro. Você não dá satisfação para mim, eu não dou satisfação para você. E digamos que esse homem, então, que é casado, é monogâmico, é fiel, ele começa a dar ensejo a diversos desejos que estão na alma dele relacionados ao descontrole sexual, ao excesso sexual. Então, nessa uma semana, ele vai lá e faz as piores loucuras inimagináveis que nem cabe citar aqui. Ele faz tudo o que ele quer, com quem ele quer, quando ele quer, como ele quer, da forma que ele quer. E ele literalmente coloca toda a sua vontade para fora. Eu te pergunto, quando terminar essa semana, né, como é que o pessoal falava antigamente? Eu não ia usar esse termo, não, mas lembrei aqui no termo que o pessoal usava antigamente, que era o tal do Vale Night, né? Fulano me deu um Vale Night, ou seja, eu vou pra noite hoje e posso me divertir. E na verdade eu ia falar um outro nome que eu esqueci, gente, perdoe. E é interessante que, digamos que chega no final dessa semana de loucura, né, dessa pessoa que fez tudo o que ela quis, você acha que ao final dessa semana ela vai terminar a semana mais satisfeita, a ponto de dizer assim, ó, satisfiz minha vontade, não quero mais? Ou você acha que essa pessoa vai estar mais escrava dessa vontade? É óbvio que ela vai estar mais escrava dessa vontade. Sabe por quê? Porque ela treinou a mente e o corpo dela para satisfazer aquela vontade. Ela treinou praticar aquilo. É por isso que muitos pecados que algumas pessoas têm na sua vida antes de conhecer a Cristo são desafiadores. Porque normalmente são pecados que a pessoa passou a vida inteira praticando. A alma da pessoa está acostumada, o corpo está acostumado. Então a tentação naquela área é mais forte. Então eu usei o exemplo aqui do descontrole sexual, mas a gente pode ir para outros pecados também, como a mentira. Tem pessoas que são literalmente viciadas em mentir. Ela acha que se ela não mentir, ela vai estar saindo na desvantagem. Sabe como é que nasce um vício em mentira? É quando você mente e a partir dessa mentira você obtém uma vantagem. Você obtém uma vantagem, digamos assim, se livrar de uma situação ruim. Você sofreu uma punição, mentiu, se livrou da punição. Você obtém a vantagem de obter a boa impressão das pessoas, né? Você inventa uma história bonita sobre você mesmo para que as pessoas te aprovem, te admirem, ou tenham pena de você, também acontece muito.
Então, a mentira, ela vai sendo uma ferramenta para auferir vantagens. Aí a pessoa começa a se viciar a ponto de tem situações, o viciado em mentir, tem situações que ele nem precisa mentir. Mas se não tiver ali o veneno da mentira, ele sente que, poxa, eu poderia ter conquistado mais. Entende? Ele está viciado. Então ele está constantemente insatisfeito e está ampliando cada vez mais as mentiras, o leque, a sutileza de mentiras dele. E isso vai levando a uma vida de completa insatisfação. Eu estava dando uma olhada, inclusive, numa opinião médica. Um conhecido médico do Brasil, né, conhecido, respeitadíssimo médico do Brasil, ele falando um pouco sobre várias substâncias estimulantes que as pessoas têm usado hoje em dia, inclusive substâncias que são os chamados nootrópicos, que são, digamos, remédios, substâncias que servem para ampliar a performance da sua mente. Então, para você estudar mais, aumentar a sua capacidade de memória, de concentração, uma série de coisas, as pessoas compram para isso. E eu vi esse médico falando sobre isso, ele dizendo o seguinte: olha, quando você toma uma substância dessa, você não fica mais inteligente, você não fica mais concentrado. O que aumenta é o seu estímulo. E o que você vai fazer com esse estímulo é que faz a diferença. Então, digamos, você tome um remédio desse, que muitas vezes é para o controle de TDAH e de outras coisas. Reiterando, não sou médico, tá, gente? Estou falando aqui a opinião de um médico que eu citei e vou te dar uma lição sobre isso. Esse médico falando que, olha, quando você começa a tomar, você precisa estudar, você precisa botar a cara no livro e estudar. Só que tem um porém, que muitas pessoas não percebem. O nosso cérebro, o nosso corpo, na verdade, ele é altamente adaptativo. E o seu corpo, ele trabalha para o equilíbrio, tá? Então, como o seu corpo trabalha para o equilíbrio, e você está botando um estímulo no seu corpo que é novo, a princípio, o estímulo vai ser altíssimo. Só que vai passar um tempo onde aquela mesma dose não vai ser suficiente. Ela já não vai mais fazer aquele efeito em você. E mais, se você parar, o seu ritmo vai cair vertiginosamente. Você vai ter que tomar cada vez doses cada vez mais altas para ter o mesmo efeito da primeira vez. Por que eu estou te falando isso? Porque o pecado faz exatamente isso conosco. Dificilmente alguém vai chegar assim da pureza completa para praticar um pecado bizarro, pesado. Dificilmente, muito dificilmente. Muito dificilmente. Ah, Tiago, Caim e Abel. Vai lá ler a história. Você vê que Caim fica com inveja, frustrado, irritado. Deus ainda conversa com Caim. E Deus fala o seguinte para Caim: ó, Caim, cuidado, porque o pecado está batendo na sua porta. Cuidado. Ou seja, Deus fala com a impressão da fala de Deus é que o pecado está ali constantemente, como se fosse aquele exemplo do desenho, né? Que fica um anjo e um demônio aqui. O anjo falando o bem de um lado, o demônio falando do outro. É como se fosse esse demôniozinho falando assim no ouvido: olha, vai lá, faz isso, faz tal coisa, faz tal coisa. E fica uma constante pressão mental. Dificilmente alguém vai fazer uma loucura do nada. Normalmente, o caminho do pecado dentro de nós é abrir uma brecha, depois abre uma fresta, depois abre um vasculhante, depois abre uma janelinha pequena, depois abre uma janela grande, depois abre uma porta, depois tira o telhado de cima da casa, depois derruba os muros da casa, daqui a pouco tu não tem mais nada, só tem pecado. É isso que o pecado faz conosco. E da mesma forma que eu acabei de te explicar aqui sobre o que o pecado faz conosco, a gente precisa ter cuidado porque essa indisciplina, ela rouba a vida de nós. Essa ausência de domínio próprio, ela rouba literalmente a vida de nós. Deus nos livre, gente. Deus nos livre. E eu tenho muito temor quando eu vejo pessoas mais velhas, eu digo mais velhas assim, passaram já a sua vida, já estão bem próximas do final da vida, e falam assim com muito arrependimento de terem desperdiçado a sua existência com coisas completamente fúteis, com coisas completamente, não é que são irrelevantes, é coisas que são relevantes, que prejudicaram mesmo, de fato, entendeu? A pessoa no afã da juventude desperdiçou a vida numa completa disciplina, achando que aquilo que era curtir a vida, vou fazer porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã,
e de repente, quando olha para trás, pensa: meu Deus, que desperdício de vida foi. Não desperdice a sua vida. A Bíblia fala lá em Efésios: aproveite com zelo todas as oportunidades que a vida te dá, porque os dias são maus. Existe uma sabedoria em discernir a raridade e o valor da vida. Na verdade, aqui, falar a verdade, o devocional foi indo para um lado aqui que eu nem tinha escrito. Eu tinha escrito uma coisa que o devocional foi indo para outro, que é bênção também, mas eu não tinha preparado isso para vocês. Mas eu quero fechar com algo que eu separei aqui, porque tem um livro que é muito conhecido, chamado Essencialismo. Já ouviu falar desse livro? Esse livro é de autoria do Greg McKeown, e o livro Essencialismo, que é muito conhecido, provavelmente muitos de vocês, se não leram, já viram falar dele em algum lugar. Esse livro Essencialismo, ele fala algo bastante interessante. Ele diz que o excesso pode nos roubar a essência. E basicamente, o que é essencialismo? Essencialismo é diferente de minimalismo. Essencialismo é você focar no que é essencial, tá? Focar no que é essencial. Quando você foca no essencial, automaticamente diversas coisas que não deveriam estar na sua vida saem dela. Então vamos pegar o exemplo mais uma vez. Alguém que tem uma vida dupla, uma vida tripla, uma vida, meu Deus, quádrupla, fora do casamento, e muitos estão assim. Se essa pessoa, por exemplo, ela se arrepende, ela encontra Jesus e fala assim: a partir de hoje eu vou restaurar minha família, vou ser fiel ao meu cônjuge. Tenha certeza absoluta, se ele começar a investir tempo no cônjuge, tempo em tudo, conversa, tempo de qualidade, enfim, desfrutar da relação ali mesmo, vai literalmente faltar tempo para ele fazer coisas erradas. Literalmente, vai faltar tempo. A vontade pode até em algum momento bater, porque a velha natureza, ela vai relembrar, ela vai sugestionar, ela vai propor, mas agora você encontrou um nível de plenitude e de satisfação muito maior. O foco no essencial te ajuda de cara a eliminar muitas coisas que não deveriam estar na sua vida. O excesso pode nos roubar da essência. E mais, essa clareza do que você precisa dizer sim. Deus está falando contigo aqui hoje? Sim ou não? Essa clareza do sim na sua vida vai te ajudar a ter clareza do não. E aqui agora eu quero terminar com um conceito que eu aprendi com meu irmão, o Dr. Jonatas Leônio, pastor, homem de Deus. E ele fala o seguinte: olha, tem algo chamado fadiga decisória. O que é a fadiga decisória? Decidir nos custa bastante energia mental. Tanto é que dificilmente você vai ver um pedreiro, uma pessoa que trabalha com trabalho manual o dia todo ali, gastando energia física forte. Dificilmente você vai ver um pedreiro ter dificuldade de dormir. Ele chega em casa, toma banho, faz a janta dele, né, e dorme. No outro dia ele está inteiro de novo, acorda cedo, sono completamente regulado, porque ele desgastou toda a força física dele ali. Mas às vezes uma pessoa que trabalha com decisões na planilha, trabalha com gestão de equipes, uma pessoa que precisa tomar decisões mentais o tempo todo, ela está fisicamente mais descansada, mas psicologicamente ela está desgastada e acelerada. Uma pessoa dessa é muito mais fácil ter dificuldade de dormir. Porque ela chega em casa, o corpo está descansando, ela sentou na cadeira, ela deitou na cama, mas o cérebro, e requer uma disciplina, uma sabedoria para você desacelerar o cérebro, para você separar aquilo que é da porta de casa para fora e da porta de casa para dentro. Às vezes a pessoa leva o problema do trabalho para casa, e aí briga com o cônjuge, briga com o filho, e é confusão, e a coisa vira uma loucura, meu amigo. A fadiga decisória é uma constatação de que o nosso cérebro gasta muito tempo tomando decisões e muita energia tomando decisões. É por isso que aquilo que nós temos como sobrevivência, como essencial, o cérebro aprende e não esquece mais. Você precisa pensar para andar? Não, você só levanta e anda. Mas quando você sofre um acidente e, por exemplo, fica com a sua capacidade motora reduzida, né, alguns têm que fazer fisioterapia, readaptação, reaprender a andar muitas vezes. Aí, para você dar um passo, é uma luta, é uma vitória. É uma dificuldade que o teu cérebro não estava acostumado. Por que ele automatiza o andar? Para que ele não gaste energia com essa decisão.
Tudo o que o seu cérebro automatiza é para poupar você de gastar energia, instinto de sobrevivência. Então vamos lá. Decisão gera desgaste. O que é que você está querendo me ensinar aqui, Thiago? É o seguinte: quando você tem clareza do que deve fazer, quando você tem clareza do seu sim, fica mais fácil você ter clareza do seu não. Vou repetir isso aqui. Quando você tem clareza do seu sim, é muito mais fácil você ter clareza do seu não. Porque se você diz sim para uma direção, é óbvio que você vai dizer não para outra. Você não precisa ficar como alguém que é inconstante, que está o tempo todo tentando decidir. Oh meu Deus, sou santo, não sou. Sou crente, não sou. Sou fiel, não sou. Sou filho, não sou. Sou isso, não sou. E vai e volta, e vai e volta. A Bíblia fala assim que o homem de ânimo dobre, o homem de dois pensamentos, o homem de dois caminhos, o homem que um dia eu quero, outro dia eu não quero mais. Aí outro dia, agora eu quero, outro dia eu não quero mais. Esse homem, o apóstolo Tiago fala assim, ó, na sua carta, lá em Tiago, não pense que esse homem receberá de Deus coisa alguma. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Então, esse descontrole de vontades que existe em nosso coração, isso não provém de Deus. O Espírito de Deus, ele gera em nós o domínio próprio. Preciso fazer preciso fazer um fruto. Preciso fazer uma série aqui sobre o fruto do Espírito. E eu acho de todos aqueles que estão ali no fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, o que mais fascina os meus olhos é o domínio próprio. Porque o domínio próprio é a vitória que Deus nos dá sobre nós mesmos. E o maior inimigo de Tiago é Tiago. O maior inimigo de você, fulano, ciclano, beltrano, você que está me assistindo do outro lado, o seu maior inimigo é você mesmo. Quantas vezes eu vejo pessoas dizerem assim, Tiago, ora por mim porque o inimigo está se levantando. E eu falo, mas como que ele está se levantando? Me conta a situação, como que está acontecendo? A pessoa conta a situação, às vezes de fato é o inimigo se levantando, mas muitas vezes o inimigo não está fazendo nada. É a pessoa que está em desordem. A pessoa que está com atitudes ruins, prejudicando a própria vida e colhendo o fruto dessas coisas prejudiciais. O que é que essa pessoa precisa? De domínio próprio. De entender que ela é a maior inimiga dela mesma. Olha, desculpe, mas eu vim aqui para te dizer hoje, você é o seu maior inimigo. Isso te leva a uma constatação que agora te impede de terceirizar responsabilidades. Sua vida não está ruim por causa de Satanás. Sua vida não está ruim porque alguém fez feitiço para você. Sua vida não está ruim por causa disso, daquilo. Sua vida está assim porque você é o seu maior inimigo e você tem sido vencido por você mesmo. Mas além dessa constatação, tem uma mensagem de esperança para você. O Espírito Santo de Deus, que faz morada em nós, ele nos habilita a nós vencermos a nossa própria carne. Ele nos habilita a nós termos uma vida como mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos habilita a viver uma vida que vai além dessa loucura, desse descontrole, desses excessos, que muitas vezes o próprio mundo por aí celebra. Que muitas vezes o teu amigo que te aplaude sobre isso, que te celebra sobre isso, ele não sabe o dano que está sobre você. Né? A pessoa que te estimula a fazer coisas erradas, ela não sabe o vazio que está aí dentro do seu coração. E ela também está escondendo o vazio que está no coração dela. Mas Deus que conhece o teu coração, ele está aqui para te dar um norte. E é interessante que nesse livro Essencialismo, ele tem uma figura bastante curiosa. Pena que eu não consigo colocar figuras aqui no devocional, mas ele tem duas figuras que são bastante curiosas. A primeira figura é um círculo. Imagina comigo aí, um círculo com setas para todas as direções. Desenhou aí na mente? Um círculo com setas para todas as direções. Né? E você tem uma segunda figura, que é um círculo com uma seta gigante em uma direção só. E ele fala, olha, essencialismo é isso. Quando você foca no essencial, você para de ficar tentando abraçar o mundo com os seus próprios braços. Você para de se desperdiçar nas coisas da vida e você foca no teu propósito. Uma vez que você foca no teu propósito, ouça uma coisa. Vou terminar com isso aqui, é muito forte. Quando você se foca no teu propósito, quando você está no centro da vontade de Deus, todas as outras coisas se encaixam automaticamente. Quando você está no seu propósito, no centro da vontade de Deus,
todas as outras coisas se encaixam automaticamente. Você está convergindo com a vontade de Deus. Entende? Essa é a importância da gente identificar esses excessos que estão nos roubando de Deus e voltarmos humildemente em arrependimento aos pés do Senhor. Você crê nisso? Então, quero orar com você nesse momento. Antes de orar, inclusive, quero agradecer a todo mundo, gente. Na quarta-feira foi meu aniversário. Agradecer de coração a todo mundo que tirou alguns minutos para poder escrever, felicitar, parabenizar. Para mim é um grande presente ter cada um de vocês aqui. É uma rica oportunidade, é um privilégio estar aqui nos devocionais todos os dias com vocês e também uma grande responsabilidade que eu aceito de bom grado em servir a cada um de vocês, comentando a palavra de Deus e crescendo juntos. Então quero responder coletivamente a cada um que tirou um pedacinho de tempo para me felicitar. Que Deus o abençoe ricamente, abençoe toda a sua vida, toda a sua família, todas as suas coisas, em nome de Jesus. E fica a minha gratidão por esse carinho mútuo, tá bom? Vamos orar para a gente fechar esse devocional, gente? Santo Deus, te agradeço por essa palavra. Eu te peço para que o teu Santo Espírito que começou a boa obra, teu Santo Espírito que direcionou essa palavra, teu Santo Espírito que está falando ao coração de muitas pessoas aqui. Senhor, completa a sua obra nos corações. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a tirarmos da nossa vida aquilo que tem nos roubado de Ti, nos roubado do propósito, nos roubado da Sua vontade. Nos ajuda, Pai, a estarmos alinhados contigo, completamente debaixo do centro da Sua vontade, no Seu propósito, em nome de Jesus. Amém, gente. Tamo junto. Deixa um comentário aqui antes de sair desse devocional sobre qual foi a parte em que você mais aprendeu nesse devocional. Teu comentário é sempre um feedback precioso que eu faço questão de ler todos, curtir todos, responder todos também. E, inclusive, te pedir, deixa um like nesse vídeo. Você que não deixou o like ainda, deixa o like. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Vem com a gente, estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Dá uma olhadinha nos comentários fixados. Tem algo bom reservado para você lá. Tá bom, gente? Tamo junto. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.